Graça e paz, igreja. Boa noite, povo de Deus. Meus irmãos, ouçam aí o livro de Judas, falando graça, paz, amor e misericórdia. Mas os irmãos conseguem perceber que os apóstolos, falando de graça, de paz, de amor e misericórdia, suas cartas são exortativas, extremamente contra o pecado? Paulo começa a falar semelhante, igual. A graça, a paz, o amor, a misericórdia, a graça longânima do nosso Deus. E a espada contra o pecado, ó, só cortando, ó, que nem a faca de um açougueiro, tirando o bifinho. Você chega lá, ô, é 1 quilão de bife aí, né? O açougueiro tá lá, ó, passa a faca lá naquela lima e ó, você vê aquela faca cortar que nem parecendo que tá cortando manteiga. Faca quente passando na manteiga, né? Corta. E assim a gente repara, meus irmãos, que Judas, Pedro, João, em suas cartas, o apóstolo Paulo, é tudo do mesmo jeito. Começa falando de amor e ó, e a faca tá cortando, ó, tá afiada. E olha que a palavra ainda diz mais, né? Porque a palavra de Deus é mais afiada do que a espada de dois gumes. Por isso, igreja, a gente sempre temos alertado os irmãos. Cuidado com esse evangelho facinho, evangelho de oba-oba, aqui ninguém condena ninguém, aqui todo mundo é crente, nós servimos o mesmo Deus, né? Estão aí, né? Já estão aí o ecumenismo, umbanda, quimbanda, pastor, padre, né? Que nem nós temos visto aí nos últimos dias, né? E assim, meus irmãos, este é o evangelho verdadeiro. Se eu não me engano, é 2 João, também começa dessa forma. 2 Pedro, né? O apóstolo João ainda dá uma lição. Rogo-te, pois, Senhora, que crescemos no amor, alguma coisa assim, me esqueci do versículo. Que é o mandamento que temos desde o princípio, que é o amor. Que amemos uns aos outros. Aí torna para o versículo anterior, que eu não me lembro ali direito qual para me citar, e ele diz assim: e o amor de Deus é este, que guardamos os seus mandamentos. Ao ponto, meus irmãos, de Jesus estar pregando lá em Mateus, diante a multidão e seus discípulos, chegando um deles diz: ali vem tua mãe e teus irmãos. Meus irmãos, para prestar atenção. E veja como Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Ou seja, são aqueles que guardam o seu mandamento. Para fazer a vontade do Pai tem que guardar os mandamentos. E ocorre o quê? Né? Vamos aqui dar uma esclarecida. Quando nós falamos de mandamento hoje, meus irmãos, a categoria de guardar os mandamentos, nós não estamos falando na exatidão da lei. Nós estamos falando no parâmetro da santificação. Fazendo isto, olha o que o apóstolo Paulo escreve. Se eu não me engano, é 1 Timóteo 4,16 ou 2 Timóteo 4,16. Fazendo isso, salvará tanto a ti quanto aos que te ouvem. Se eu não me engano, é 1 Timóteo 4,16, vai falar assim: persevera na doutrina, guarde a sã doutrina, ensine a sã doutrina. Fazendo isso, salvará tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. E a sã doutrina é o mandamento da santificação, baseado em Hebreus 4:12. Segue a paz com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, quando nós falamos de guardar os mandamentos, a partir do momento que você guarda o mandamento da santificação, você já está guardando a lei, você já está guardando o novo Testamento. Você já está incluso nos dois. Né? Aqui nós não estamos falando de lei de sacrifício, matar ovelha.
Não, nós não estamos falando de lei de circuncisão. Se os irmãos prestar atenção, o que o apóstolo Paulo mais brigou citando lei era a circuncisão. Ao tal que ele repete Deuteronômio, repete Jeremias, né? Dizendo lá em Romanos 2, circuncidai o prepulso do vosso coração. Lá em Colossenses, esse aqui não foram circunciso na pele e na carne, como vós judeus, mas foram circunciso pela lei de Jesus, pela graça salvadora no seu coração, circunciso no espírito, né? Então a gente vê que Paulo ele luta numa circuncisão, não mais na carne, como o judeu queria dizer, nós guardamos a lei, somos circuncisos. Que chegando de fato é o que você entende quando Paulo está falando de lei. Não é como aquele irmão entrou aqui falando que nós estávamos matando ovelha, que nós estávamos olho por olho, dente por dente, não, né? Nós nunca falamos sobre isso, mas sim sempre a lei da santificação. A circuncisão no coração, porque aquele que é circunciso no coração não se torna como os irmãos da Deus e Amor. Morreu Davi Miranda, a doutrina acabou. Não se torna como os irmãos da ISA, da igreja do pastor Júlio. Pastor Júlio caiu, caiu todo mundo, acabou a doutrina também. Acabou. Os crentes começaram a se rebelar. Pastor Júlio colocou Ray-Ban na cara, todo mundo tá pondo Ray-Ban. Tá usando bermudica, todo mundo, né? Então, o pastor faz, eu também faço. O pastor faz, não é pecado, né? Então, o que nós guardamos é 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus de paz vos santifique, o vosso corpo, a vossa alma, o vosso espírito, seja plenamente conservado santo para o dia da vinda do nosso Senhor. E é essa santificação que é a base da salvação. Ela é a base pura da salvação. Quem tirar a santificação do evangelho, a plenitude da santificação do corpo, da alma e do espírito, está tirando a cruz de Cristo. Entra um paradogma, que aí vai entrar uns religiosos, mas você não é salvo pela obra. Claro, você não é salvo pela obra dos mandamentos da lei. Mas agora a lei da graça é a santificação. A salvação é de graça, mas é para aqueles que obedecem e guardam os mandamentos. Mas você não é salvo pela obra. Não pode se misturar o que Deus está falando da obra do Velho Testamento, a qual foi abolida por Jesus, circuncisão, cordeiro, sangue de animal, como o pastor Alexandre falou aqui aquele dia, com a lei da santificação. A lei da santificação ela é plena. Ela é o passaporte, o carimbo do passaporte que te promete passar pela porta celestial. É a santificação em toda a sua plenitude. Teu corpo, tua alma e teu espírito. A hora que te colocar na balança do juízo de Deus, as suas obras de santificação, ela tem que valer mais do que a nossa vida carnal. A hora que Deus colocar lá o filme da tua vida no espelho para você ver, como se fosse num telão de uma televisão, você vai ver tantas vezes que você negou o pecado. E ali o Senhor falando, olá meu servo, olá meu servo. Toda vez que o diabo apitou na tua orelha, olha, cobiça, faz isso, faz aquilo, e você não, meu Deus, é pecado. Na tua fraqueza, quando você tropicou, você, Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Eu sei que é pecado, eu não quero pecar mais. Né? Então, para ganhar o céu, é como está escrito, é a força, é a violência. E essa violência é contra a nossa própria carne, batalhando pela lei da santificação. A santificação que nós vemos e a santificação que nós não vemos. É muito fácil ver um irmão bem vestido, uma irmã bem vestida na sã doutrina e falar ali vai um santo. Aí cai na mão do expulsador de demônio e demonia. Por quê? Porque está bem vestido por fora. Está que nem os fariseus hipócritas, se preocupado. Mas o coração está podre. É pornográfico, é idólatra. É cobiçoso. É avarento. É maldizente. Por isso que diz, seja em tudo
Que o próprio Deus de paz vos santifique em tudo, vossa alma, vosso corpo e vosso espírito, um coração limpo e purificado pela palavra. Não pode cobiçar, não pode cobiçar. Não podemos se defender, mas eu sou de carne, meu olho peca. Todo olho peca, o meu também peca, o seu peca, eu sei. Deus sabe. Mas e você? Resisti-vos ao diabo e sujeitai-vos a Deus. O pecado está à porta. Meus irmãos, que a graça salvadora possa nos alcançar grandiosamente. Em nome do Senhor Jesus.